palestra Novidade dos Atos Administrativos de Trânsito. Expositor, Dr. Alexandre Gonçalves de Matos, graduado em Direito pela Universidade Paulista Unico, especialista em Gestão e Direito de Trânsito pela Faculdade Mário Schleck, mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba, escritor, palestrante e membro colaborador da Comissão de Direito de Trânsito das subseções de São Miguel Paulista e daqui de Belém de França. Oh, que maravilha, obrigado. Vamos lá passar a palavra para o professor e iniciar os trabalhos. Obrigado, professor. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Vamos sentar aqui como vice-mestre. Bom, então, como dizem, né, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, né, como sempre, cumprimento a todos, na pessoa do nosso ilustre presidente da Comissão de Direito de Trânsito, João Araújo. Agradeço também a presença do nosso ilustre Ademir, como o presidente bem colocou aqui, que é inclusive um dos responsáveis, o principal responsável, né, Joás, por ter aí a Comissão de Direito de Trânsito aqui na PEN, ok? E agradeço a todos vocês, né, porque no dia de hoje, né, com esse trânsito maluco que nós temos aí na cidade, a gente sabe que não é fácil, né? Bom, pessoal, antes de adentrar aí na nossa matéria, eu gostaria de colocar aqui uma questão muito interessante, que eu inclusive estava batendo um papo ali dentro com os colegas, e aí veio um comentário, né? A questão da corrupção que nós vivemos no dia de hoje, né? Aliás, no dia de hoje não, deixa eu me corrigir aqui, né? Vivemos durante toda a nossa história, né? Isso é algo que já vem, acredito eu, que desde a pré-história, pelo jeito, né? Vem muito longe. Mas por que eu digo isso? O que tem a ver isso com relação ao direito de trânsito? Tudo. Também tudo. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu gostaria de trazer para vocês aqui o seguinte questionamento. Quem aqui presente já ouviu, aí eu preciso da participação, né, pessoal? Senão a pergunta não vai fazer sentido. Mas quem já ouviu, em algum momento, de um amigo, de um parente, de um vizinho, né, de uma situação, por exemplo, que o jovem foi ali para tirar a carteira de habilitação na autoescola, e aí veio com a seguinte situação: olha, para mim passar, a autoescola falou que eu tenho que pagar um quebra. Alguém já ouviu isso? Me ajuda. Unânime. Mas por que será? Por que será que todo mundo fala, a gente tem que dar um passo para trás? Quando dois vêm trazer o mesmo assunto, mais um passo. Mas se tem 3, 4, 5 contando a mesma história, pessoal, não é possível. Será que tem um fundo de verdade nisso? Não só tem um fundo de verdade, como é a mais pura verdade. Na realidade, o que é a autoescola? Se não o berço para o motorista. A autoescola é o berço para o motorista, né? É o primário, é o pré-primário ali. Ele vai para a autoescola, evidentemente, não é isso? Para se habilitar, para se tornar um motorista. E aí você já tem a corrupção logo na autoescola, né? Já é um péssimo exemplo com relação ao que vivemos hoje. E aí eu vou mais a fundo. Nós temos também uma situação que eu chamo a atenção, e eu sei que eu não vou mudar o mundo, né? Aquela história, né, da sementinha, da estrelinha da praia, aquele que a gente já conhece, né? Não vamos mudar o mundo, mas eu deixo já aqui a minha sementinha. Muitas vezes, pessoal, se você tem na tua família um parente, um amigo, sabe, um conhecido, e ele está naquela fase de permissionário, o que vai acontecer? O que ele não pode ter durante um ano? Se é permissionário, alguém sabe? Ele não pode ter mais de quantos pontos? Nenhum ponto, né? Nenhum ponto. É bom a gente ouvir isso, porque faz sentido aqui a nossa apresentação. Ele não pode ter mais de 4 pontos. Ele não pode ser reincidente, na realidade, ou reincidente na infração de 4 pontos. 5 ele já perdeu ali, o seu direito de habilitação vai ser cassado, o direito de dirigir. Então, o permissionário durante um ano, ele não pode ter mais que 4 pontos.
ok? Só que acontece o seguinte, por vezes, o teu filho, o teu sobrinho, o teu amigo, o teu parente, né, ele está nessa situação de permissionário, que é durante um ano, e ele não pode ter mais 4 pontos, e ele fala: mamãe, papai, chegou uma multa, poxa, eu não vi que era rodízio, eu me esqueci, eu estava atrasado para a faculdade porque eu tinha que fazer a prova, passei no sinal vermelho. O carro está em nome dele, ele cometeu a infração. E aí sabe o que a mamãe fala? Filho, mamãe não, né, mamãe já tem carteira definitiva, deixa aí que a mamãe vai passar o ponto para a carteira da mamãe. Não, passa para a carteira do teu pai que já está estourada mesmo. Passa. Alguém já ouviu isso, pessoal? Mais uma vez eu vejo as cabeças balançarem. Olha, para os senhores aqui, operadores do direito, isso está no nosso Código Penal. Falsidade ideológica. Penal não é minha área. Mas é mais ou menos o seguinte: inserir ou fazer inserir dados em documento público ou privado, é mais ou menos isso? Não me lembro qual que é o artigo. Isso é falsidade ideológica, isso é crime. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque muitas vezes o problema está dentro de casa, no seio do nosso lar. E nós não enxergamos um palmo à frente do nariz. Longe de mim querer ser moralista. Sou até um pouco Caxias. Mas o que eu quero dizer na realidade com a minha fala é o seguinte: temos que nos policiar. Temos que procurar entender de onde vem a bagunça que vivemos hoje, do mundo do tudo pode. Isso tem tudo a ver com o direito de trânsito. Porque para o operador do direito, se a gente for pegar a letra da lei Aprendo lá o Código Penal, você vai verificar que é falsidade ideológica, é crime. Né? Mas, vamos avançar, pessoal. Essa introdução é só para trazer para vocês aqui essa questão aí que a gente colocou, porque que a gente muitas vezes não entende essa bagunça que tem no trânsito, né? São pequenos pontos. Bom, conceito de trânsito, né? Definição de trânsito está lá no nosso artigo 1º, parágrafo 1º do CTB. Evidentemente que nós temos que trazer aqui até para dar fundamento para o nosso trabalho, mas considera-se como trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, né? Conduzidos ou não, para fins de circulação, operação, carga e descarga. É isso? Então, o trânsito, na realidade, é algo que nós respiramos trânsito todos os dias. Ou seja, todos nós, de alguma forma, estamos inseridos no trânsito. Seja como passageiro, seja como condutor, seja como pedestre, seja como ciclista, seja empurrando um carrinho no supermercado. Não é verdade? Todos nós estamos inseridos no trânsito. Bom, isso pelas definições, né, que nós temos ali no nosso CTB. Então, verificamos que o trânsito é formado de pessoas, veículos e animais que se encontram aí nas vias terrestres. Ok? Bom, com relação ao agente de trânsito, autoridade de agente de trânsito, também está lá especificado no nosso CTB, né, o conceito. O agente da autoridade de trânsito, né, pessoa civil, policial militar, credenciado pela autoridade de trânsito, né, para exercer suas atividades, para exercer a fiscalização, operação, policiamento extensivo. Agora, e aí a autoridade de trânsito é o dirigente máximo, correto? Em relação aos órgãos e às entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. É interessante quando a gente traz aqui a palavra agente de trânsito, eu costumo dizer o seguinte: para quem quer atuar na área de direito de trânsito, é bacana usar a palavra agente de trânsito
50% da velocidade. E aí você vai ter o 3, que você ultrapassou acima de 50% da velocidade. Então, o que seria uma única infração, por exemplo, você já tem 3 situações ali. Tá? Então, nós podemos chegar até algo em torno de 380 infrações. Isso é importante para quem fala direito de trânsito, embora assim, é interessante porque é uma área muito ampla, né? Eu digo muito ampla porque hoje em dia nós temos aí cada vez mais profissionais que dependem, inclusive, da carteira de habilitação, né? O que é um advogado sem, como é que eles chamam? A vermelhinha, não é isso? Né? O que é um advogado sem a vermelhinha? E o que é um motorista sem a carteira de habilitação? Aquele que está desempregado, que depende do aplicativo, o motoboy, o motociclista, o taxista, o condutor de caminhão, né? Então, veja que o profissional de trânsito, ele vai precisar ir do serviço do advogado em várias situações, né? A lei seca que o diga, não é verdade, Adriano? A lei seca que o diga, né? Mas aí, pessoal, aproveito até para deixar aqui, aproveito essa deixa para colocar aqui o seguinte, olha só a situação. Para aqueles mais antigos, né? Mais antigos assim, um pouco a mais que eu, né? Que já passou dos 30 que eu, né? Mais experientes, olha que chique, os mais experientes, conhecem a figura do despachante, né? E tem aquela história lá atrás, que muitas vezes o despachante na família, a família tem um despachante, lá desde a época do papai, do vovô, que qualquer situação ele resolvia, tá? O que acontece? Hoje em dia, com a informatização, né? Cada vez mais, o serviço do despachante, de certa forma, ele se torna apenas uma questão documentalista. Por quê? Vocês, profissionais, operadores do direito, vocês, sim, estudam a matéria. Vocês estudaram para isso, para operar as nossas leis, né? Então, o conhecimento da legislação, o conhecimento das entranhas, né, das leis, é que vai trazer aqui material para que vocês possam buscar as nulidades dos atos administrativos, né? Que é inclusive o título do livro que nós vamos sortear, inclusive, né, presidente? Vamos sortear aí aqui para os presentes, né? Então, é importante para o operador do direito, porque veja bem, olha, nulidades acerca da sinalização. Muitas vezes, senhoras e senhores, o agente de trânsito, ele deixa de cumprir com a parte dele, tá? Quando você se depara com uma situação, por exemplo, olha, vou dar um exemplo aqui. O cidadão chega lá, doutor, não posso ficar sem a carteira de habilitação, poxa, mas estou aí com 20 pontos, e agora o que eu faço? Se você pegar ali o extrato de pontos, né, você vai verificar o seguinte, esse cidadão tem lá para STF, para nós vamos ver, né, eu não quero me adiantar aqui. Fez uma consulta, a situação, ela é indevida. Aí já há uma nulidade do ato administrativo, porque o ato é indevido, né? Daqui a pouco vocês vão saber isso. Às vezes o teu cliente vai falar assim, doutor, eu estou preocupado com os 20 pontos, e aí você vai falar para ele, olha, mas temos aqui uma multa, que você foi autuado, e a via era na realidade 60 por hora. Eu pedi o microfilme do auto de infração, eu estou verificando que você foi autuado, você passou a 61 por hora. O radar está exposto às intempéries. Será que aquele local tinha sinalização? Aí você vai lá e tinha sinalização. Mas espera lá, é meia-noite. Será que tinha iluminação para você enxergar essa placa? Se não tinha iluminação, alguma coisa vai estar errada, que você pode atacar. Ah, mas eu já paguei a multa. Não importa. Se existe um vício, se existe um defeito na coisa, você pode pedir a nulidade do ato administrativo. Entendem isso? Então, ele estava preocupado com os 20 pontos e com simples, não que seja simples, né, longe disso, mas com simples recursos de multa bem elaborado, né, você consegue a anulidade daquela multa, você consegue o cancelamento, você consegue a anulação e logo você, abaixo dos 20, você vai usar esse material para você pedir o quê? O cancelamento da suspensão. Entende? Então, é muito interessante. Então, nós temos que se ater a questões,
está lá no nosso manual brasileiro, né, de trânsito, que prevê lá a legalidade, a suficiência, essa sinalização tem que ter suficiência, que é o que eu acabei de dar como exemplo, olha, permitir fácil percepção de que realmente é importante com a qualidade de sinalização compatível, com a necessidade. Muitas vezes você tem a sinalização e não tem a iluminação local, né? Padronização, clareza, precisão, confiabilidade, visibilidade, exatamente na parte que eu entrei, né? Manutenção e conservação, que é aquela história do cidadão está dirigindo o teu veículo e de repente ele passou ali e a placa de 60 por hora estava escondida atrás de onde, pessoal? Da árvore, né? Não é raro verificar aquela situação em que a placa estava escondida atrás de uma árvore, ok? Evidentemente que eu chamo a atenção dos senhores, para os senhores e para as senhoras, no caso de um recurso de multa, por exemplo, que se você partir desse princípio, muitas vezes você pode pedir até para o teu cliente, olha, como você é o teu itinerário, manda uma foto do local. Hoje está tão fácil, né? Com o celular, ele bota lá no WhatsApp, plá, tira a foto. Mas oriente ele a estacionar o carro, tá, pessoal? Estaciona, desce e vai lá fazer as fotos, tá? Vai lá fazer a foto dirigida. E aí vai te mandar a foto e você vai verificar que aquele local, então, não tinha sinalização, né? Evitem usar, pode usar, né, essa ferramenta do Google, né? Mas muitas vezes está desatualizado, então tem que tomar cuidado, tá? Se bem que dependendo da situação, né? Tem situações, a carteira de habilitação, pessoal, ela tem validade geralmente por quanto tempo? 5 anos, né? Então muitas vezes o cidadão teve ali uma infração 2, 3 anos atrás e agora está tendo o problema da suspensão, e aí a gente pergunta, tá, mas ele já pagou a multa, ele ainda assim pode contestar essa multa? Pode ou não pode, pessoal? Está totalmente intempestivo. Pode? Pode? Intempestivo? Pode contestar, pessoal? É lógico que pode. E deve. Tá? Então, assim, a intempestividade, ela não pode afastar o julgamento do mérito, ela não pode afastar a questão das unidades, ela não pode afastar uma série de questões. Nós tivemos aí, não faz muito tempo, situações em que vários motoristas, centenas de milhares de motoristas, no ponto da rodovia tiveram multas, por exemplo, como se tivesse passado a mais de 100 por hora. O limite era 100 por hora, salvo engano, acho que foi na Castelo. 120. E aí, mas não é conservação do veículo? Sim. Mas espera lá, então a responsabilidade do proprietário? Sim. Mas se o meu cliente é permissionário, ele não estava conduzindo o veículo. Não estava. Ele cometeu uma infração? De certa forma. Mas outros não. Por exemplo, infrações no interior, né? Então, geralmente você vai direto no Detran, né, se é estado, ou no Cidetrans, que é a circunscrição regional de trânsito, que seria, por exemplo, os municípios. Tá? Olha, geralmente sim, o ideal, né, a procuração para o advogado não precisa reconhecer firma, tá, pessoal? Se chegar lá e exigir firma reconhecida, não façam isso, não aceitem, tá? Isso é um absurdo. E alguns Cidetrans exigem, tá? É um absurdo, né? Procuração simples do cliente, você sendo advogado. Para quem não é advogado e atua na área do trânsito, como é na esfera administrativa, também não há nenhum impedimento, né? Principalmente para os estudantes de direito, é uma boa área para já começar a ganhar dinheiro enquanto ele é estudante, né? Já pode atuar, viu, pessoal? Mas ele pode ter cliente? Pode sim, pessoal, uma simples procuração, só que aí com firma reconhecida, né? Provavelmente o órgão vai exigir. Você vai lá e pede o microfilme do auto de infração, tá bom? Mas geralmente na internet tem. Então, como eu ia dizendo, pessoal, como vocês estão vendo aqui no telão, em consulta formulada pelo advogado Ademir Rafael dos Santos, nosso nobre amigo presente e convidado, questionou a competência dos agentes da SP-Trans para autuar infrações por transitar com o veículo na faixa exclusiva de ônibus. E o CETRAN, ele, após essa consulta, ele se manifestou oficialmente contrário a essas infrações. Ou seja, todos os clientes que vocês tiverem, em seus prontuários, tá? Infrações por ter transitado o corredor do ônibus e tendo sido autuado pela SP-Trans, você tem direito aí, você
Boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Alexandre e agradecer ao nosso presidente aqui da Subseção Penha de França, presidente da Comissão de França, o Dr. Joabson, pela oportunidade e parabenizar, aproveitando aqui, pela nova jornada, né, nessa comissão que foi instituída. Sucesso sempre para você, tá bom? Eu costumo sempre falar um pouquinho sobre direito de trânsito, sempre eu falo o seguinte: eu concordo que a pessoa cometa infrações de trânsito. Vou dar um exemplo bem drástico. Eu concordo que a pessoa beba e saia com seu veículo conduzindo ele embriagado? Não. Mas por que você defende ele? Porque todo condutor, por previsão constitucional, ele tem o direito de exercer a ampla defesa, o contraditório, e que seja respeitado o devido processo legal. E justamente nessas questões, independente de qual seja o órgão administrativo, o órgão da administração, e até faço sempre umas comparações com o INSS, por exemplo, quem atua no previdenciário, quantas e quantas vezes o INSS pisa em cima dos direitos do assegurado? Sim ou não? E não é diferente no órgão de trânsito. Apesar do principal princípio que a administração deve seguir, que é o princípio da legalidade, diga-se estrita, esse muitas vezes ele é dispensado. E a administração faz as coisas, atua da forma que bem lhe convém. Seja por questões, não gosto de defender a bandeira da indústria da multa, mas seja de uma forma ou de outra, a administração acaba desobedecendo algumas regras que ela mesma cria. E aí, nesse sentido, sempre quando a gente palestra, às vezes em algum curso, eu coloco duas imagens, né? Coloco uma imagem de uma vovozinha, um desenho, né? A vovozinha contando uma historinha para as criancinhas ali, e do lado um escritório jurídico, alguma figura que ilustre o direito, né? E aí eu pergunto: você quer fazer a sua defesa de forma da história da carochinha, né? A conversinha que a vovó fala para as criancinhas, ou quer fazer uma defesa, um recurso de forma técnica? E eu digo que hoje quase 100% dos condutores, eles fazem ainda aquela defesa caseira, querendo justificar o porquê que ele avançou o sinal vermelho, o porquê que ele avançou a velocidade acima do limite regulamentado, e assim por diante. E essas histórias não colam mais. O profissional que vai atuar na defesa, né, como defensor na área de trânsito, ele tem que agir com muita estratégia. E aí sempre eu brinco que nós temos que saber a regra do jogo. Seja qual for a área, tem que conhecer a regra do jogo. E foi isso que aconteceu aqui. Porque, na verdade, chegou um cliente, inclusive, com processo de suspensão. Dentre outras questões, né, teve algumas, né, mas o que mais me fez aí a trabalhar nessa tese foi um motorista que estava com o direito de dirigir praticamente suspenso já, por conta de 22, se não me engano, pontos que ele tinha na carteira, e uma das infrações havia sido lavradas por um agente da SP Trans. Então vamos entender um pouquinho. Agente de trânsito, Alexandre muito bem colocou aqui da questão do agente de trânsito, quem é. E aí o Código de Trânsito ele tem uma definição de agente, também traz bem qual é a sua competência legal e etc. E agente de trânsito, na verdade, é a pessoa que, digamos assim, o servidor civil, que pode ser estatutário ou seletista, ou policial militar designado para exercer as atividades de fiscalização, operação de trânsito, policiamento e patrulhamento. E dentro dessas 4 funções que é do agente de trânsito, existe uma competência específica de alguns, tá? Mas o fato é que agente de trânsito é servidor. Pode o agente de trânsito ser terceirizado? Não pode. Primeira coisa, ele pode ser regime CLT, mas tem que ser servidor, não pode ser contratado simplesmente. Tem algumas cidades que contratam, interiorzão da vida, tem uma empresa contratada que fiscaliza determinadas infrações. É o caso de São Paulo? Não. Mas São Paulo, uma das infrações mais
no sistema aqui em São Paulo, nós temos Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, tá? E dentro dessa Secretaria de Trânsito, nós temos 2 departamentos. O DSV, Departamento de Operação, vocês viram que eu gosto de falar com a mão, né? O DSV, Departamento de Operação do Sistema Viário, certo? O DSV é representado por quem na fiscalização? CT, não é isso? É o amarelinho ou o marronzinho? É, o amarelinho ou o marronzinho, representado pela Secretaria de Trânsito, ela tem também de transporte na rua, pela SP-Trans. Representado pela CET, fiscaliza trânsito, CTB, celular, parada, estacionamento, etc. O DTP, através da SP-Trans, ele fiscaliza o taxista se para no ponto e assim por diante. O escolar, se está com a credencial em dia, faz vistoria nos veículos, etc. Um simples adesivo de boas festas num transporte coletivo tem que ser autorizado e é fiscalizado pelo DTP através da SP-Trans. Mas aí veio o diretor do órgão de trânsito aqui e pensou o seguinte: quem melhor do que esses caras, SP-Trans, que está lá na beira do ponto, na beira da via, para fiscalizar o ônibus, o táxi? Quem melhor do que esses caras para fiscalizar a infração de transitar no corredor de ônibus? E aí o que ele fez? Por uma portaria, ele nomeia os agentes do SP-Trans, da SP-Trans, para fiscalizar essa infração. E aí pergunta, pode ou não pode? Eu, assim, num primeiro momento, eu comecei a analisar, falei, poxa, tem alguma coisa errada aí. Mas, Ademir, não é servidor? É servidor. Mas ele exerce as atividades de fiscalização de trânsito? Não. Ele exerce as atividades de fiscalização do transporte público, que é diferente. E nesse sentido, inclusive nós temos súmula do STF já sobre esse sentido e também a previsão da emenda constitucional 82 de 2014 que incluiu o parágrafo 10º no artigo 144. A segurança viária compete educação, engenharia e fiscalização. E ela é atribuída a quem? Aos órgãos de trânsito e seus agentes estruturados em carreira. E aí, nesse sentido, então, comecei a pensar, recorri uma vez de uma multa, perdi até segunda instância. Recorri de outra, perdi de novo até segunda instância. E na terceira também perdi, acredite vocês. Mas algo me mexi por dentro que eu falei, poxa vida, está errado. E aí falei de conhecer a regra do jogo. O recurso provavelmente caiu na mão de um abençoado, vamos dizer assim, que ele leu, entendeu de uma forma, mas o indeferido lá no CETRAN não é relatado. Só são relatados os recursos que são propostos de deferimento, que é um caso à parte, uma ilegalidade total, e que nós tomamos algumas medidas sobre isso. Mas o fato é que eu sabia a regra do jogo. Meu recurso foi indeferido por uma pessoa que talvez nem tenha lido e não foi relatado para o pleno do CETRAN. Esse é o abençoado, viu, pessoal? Educadamente, viu? É isso aí. E aí o que acontece? Conhecendo a regra do jogo, eu falei, eu preciso chamar a atenção do pleno do Conselho Estadual de Trânsito. E como eu fiz isso? Através de uma consulta. Porque o artigo 14, inciso 2 ou 3 do CTB, não me recordo agora, ele fala que compete, se não me engano é o 3. Ele fala que compete ao CETRAN responder às consultas que forem formuladas a ele. E aí o CETRAN, a instituição, tem que dar uma resposta. E a resposta vem do pleno. A mesma tese que eu utilizei em 3 recursos indeferidos, eu protocolizei uma consulta baseado nisso. Artigo 144, parágrafo 10º, fala que a segurança viária compete ao órgão de trânsito e seus agentes estruturados em plano de carreira. A SP-Trans, de acordo com a lei que foi criada, a SP-Trans, não há previsão legal de fiscalização de trânsito, mas sim de transporte público. O Estatuto Social da SP-Trans fala só da questão da fiscalização do transporte público. E assim por diante, além da súmula do STF, que também fala que o servidor não pode ser desviado da sua função para outra. Há uma previsão pelo STF através de súmula dessa questão. Formulamos a consulta
E obtivemos êxito aí na resposta, determinando, na verdade, esclarecendo que o agente da SP Trans não tem competência para fiscalizar trânsito. Ele não tem competência legal para lavrar um auto de infração, muito menos a própria SP Trans. Porque a SP Trans também, uma outra questão interessante é que o artigo 7º do CTB, estou falando muito rápido? O artigo 7º do CTB, ele traz quais são os órgãos que compõem todo esse Sistema Nacional de Trânsito. E a SP Trans não está lá, o que está lá é o órgão executivo de trânsito do município, ISV. Dentro de todo esse contexto, a resposta veio favorável. O CETRAN informou a Prefeitura de São Paulo que eles não poderiam fiscalizar, e a Prefeitura falou, tá bom, mas nós vamos continuar. Em outras palavras, foi isso que aconteceu. Quanto operador do direito, isso me remói. Quanto advogado, defensor, isso é bom, porque vai ter sempre trabalho para a gente, não é isso? Então, se parar, a pedra vai parar de minar a água lá, não vai ter o leitinho das crianças. Então, tem esses dois lados, né? Mas o fato é que eu concordo que a pessoa utilize a faixa sem poder, sem autorização, sem ter... Não, mas eu volto a dizer, todo cidadão ele tem direito, ele tem que ser respeitado o seu direito constitucional de ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E aí dentro de toda essa sistemática, hoje nós temos uma possibilidade, e aí vem um lema que até falo sempre, através de uma única petição, cancelar centenas de autuações. Porque com um parecer desse, você consegue cancelar todas as autuações lavradas pela SP Trans em São Paulo. E isso, até aproveitando, Alexandre, é interessante dizer porque você deu o exemplo aqui da SP Trans, falando de competência legal do agente, mas várias situações aí são idênticas a essa e que você pode trabalhar. Vou dar um exemplo, eu tive... Só plantar a sementinha na cabeça deles, né? É isso aí. Já pensou se cair no colo dos nossos amigos advogados uma transportadora, hein? Isso aí. Assessoria preventiva e até mesmo depois do contencioso. Mas o fato é que você tem subsídio para trabalhar na área de trânsito, ser bem sucedido, sem o famoso jeitinho brasileiro que o Alexandre começou a palestra dele. Não é isso? Então, outra situação interessante, eu tive a oportunidade de compor o Conselho Estadual de Trânsito como conselheiro de janeiro até junho, mais ou menos, e chegou um recurso lá de Poá, cidade bem vizinha aqui, que é muito fácil de você conseguir pegar um trabalho aqui na capital com uma infração cometida lá naquele município. E aí o recurso chegou assim, olha, quem me autuou lá foi um pedreiro, não foi um agente de trânsito. E aí foi até motivo de chacota, né? Mas foi um pedreiro, ele é concursado pedreiro e deram um talão de multa para ele. Ele ainda escreveu dessa forma, talão de multa, porque não tem um conhecimento tão técnico que é um auto de infração, na verdade não uma multa ali. Mas não é nem o tablet. Não é nem o tablet. E aí o fato é que surgiu uma curiosidade, nós fizemos uma diligência, Prefeitura de Poá. Esse agente aqui é pedreiro ou é agente de trânsito realmente? Essa pessoa que lavrou o auto de infração. E a resposta veio, só faltou o início assim, veja bem, da prefeitura, né? Não teve esse veja bem. Mas a verdade é que a prefeitura respondeu, olha, ele foi concursado como agente, como pedreiro, mas houve um desvio de função. Foi uma varinha de condão assim, ó. A partir de agora, é esse que você é, agente de trânsito. E aí o que aconteceu? Isso é incrível. Resposta da prefeitura dessa forma. E o recurso foi deferido, o auto cancelado, por conta da incompetência legal. Agora, quantos talões esse pedreiro, desculpa, o agente, é agente ou o pedreiro? Não sei. Não, pedreiro, agente. É híbrido. O pedreiro de trânsito. Muito bom, doutor. O pedreiro de trânsito, uma tijolada. Quantas tijoladas esse pedreiro preencheu, deu, aplicou? Quantos talões, pessoal? Já pensou? Quantos talões? Olha, eu comecei até a pensar aqui, por exemplo, em algo assim, sei lá, um habeas data, por exemplo, né? Habeas data, né? Para a gente ter acesso às informações, olha que lindo. Quero descobrir, depois eu
a dica que eu posso dar aqui, se fosse resumir em uma dica, a principal dica que eu dou é: não defenda o infrator, defenda a legalidade do ato. E para isso que o Alexandre está aqui falando o quê? Da nulidade. Ele discute o quê? A nulidade do ato, né? Se o ato é legal ou não, correto? Então, a guarda municipal é a mesma coisa. Dos 30 municípios quase que eu rodei, nenhum que tenha a guarda fiscalizando preenche os requisitos. Eu vou suspender o sorteio dos livros, tá, pessoal? Vocês vão ter que comprar. E aí o fato é que, se você consegue descobrir isso em determinadas cidades, você cancela todos os autos daquele órgão. Centenas de autuações canceladas com um único requerimento que você faz, aí você usa lá nas suas defesas. E aí isso nós estamos falando de multa, mas geralmente a suspensão do direito de dirigir, via de regra, quase que 90% delas são instauradas por 20 ou mais pontos. Então, se você pega um cidadão lá que tem 20, 25 pontos, você mata uma de 7 pontos aí, eliminou o processo de suspensão, correto? E aí você tem que estudar um pouquinho para isso, pesquisar um pouquinho mais as mazelas dessa questão. Mas guarda seja judo público. Isso aí. Guarda seja judo público. Mas enfim, basicamente resumindo é isso aí. Você tem que saber a estratégia para chamar a atenção do órgão. Não desista por 1, 2 ou 3 indeferimentos, porque muitas situações, muitas vezes você vai resolver num recurso em segunda instância e, quiçá, na via judicial, porque mesmo o órgão recursal ele tem falhas e você vai ter que procurar o judiciário para resolver esse problema. O fato é, esqueça essa questão. Foi socorrer, é claro que você vai trabalhar isso também no mérito, mas se apegue nessas questões mais técnicas, porque o órgão de trânsito, ele muitas vezes inverte aquela famosa pirâmide de Kelsen e coloca aqueles atos normativos que ele mesmo cria acima dos direitos, dos princípios constitucionais, tá ok? E aí agradeço aqui a minha oportunidade de eu ter falado aqui um pouquinho. Pessoal, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo em chamar o pai da criança? Só Bom, então, pelo visto eu acertei em chamar o pai da criança. Né? Já pensou? Se cada vez que vocês... É que agora está todo mundo aqui, já está muito longe, né, dos bancos universitários aí, não fazem mais trabalho, né? Mas tem a pós-graduação, tem o doutorado, tem o mestrado, né, pessoal? E aí toda vez que você fizer uma citação no teu trabalho, né, aí você traz o autor, tá, pessoal, para a tua apresentação. Né? Então o professor lá vai ficar, né, vai adorar. Melhor que isso não tem, né? Gostou, Lemer? Magnífico, né? Traz o autor. Cuidado para não citar Kelsen, né? Para não citar, enfim, vai ficar difícil. Bom, pessoal, mas sem mais delongas, né? E aí nós trazemos no material a nulidade em relação à autuação, né? Então nós temos lá no CTB, no artigo 280, as formalidades com relação a todas as informações que deverão constar, por exemplo, para que essa infração seja devidamente aplicada, né? Eu já adianto para vocês que estão aqui que nós vamos disponibilizar o material, e aí eu não sei se o pessoal vai mandar se é por e-mail, como é que funciona, provavelmente por e-mail, né? Então vocês vão ter disponibilizado o material, e aí, até em respeito aí ao horário dos senhores, né, não vamos adentrar a tantos detalhes, tá? Porque para falar bem, é verdade, eu preparei o material, eu sei que pela cara de vocês estão gostando do material, mas assim, o meu material é para apresentação até as 22, tá, pessoal? Então eu vou me antecipar um pouquinho, né? Nós temos a figura do CONTRAN, né, que instituiu lá o Manual Brasileiro de Fiscalização. Essa parte é uma parte do material que vocês têm que fazer uma leitura bem detalhada, bem atenciosa, que ela vai levar você a entender o que são aí as fichas, né, do manual, quais são os enquadramentos, como eu havia dito, que uma única situação pode se desdobrar em várias infrações. Eu dei o exemplo de uma das mais comuns, que é o excesso de velocidade, né? Então, o seu cliente falou, eu tive uma multa por excesso de velocidade, mas tem esse detalhe, dependendo do enquadramento, ele foi
de 20 até 50, acima de 50%. Né? Então tem os enquadramentos. Aliás, pessoal, aqui eu trago um modelinho, né, com relação ao manual. Tá? Aliás, fazendo, já aproveitando o gancho, o excesso de velocidade, por exemplo, a partir de 50% acima da velocidade permitida, ela gera por si só a suspensão do direito de dirigir. Então tem aquela situação que o cidadão não tinha ponto nenhum na carteira de habilitação. Zero. Um exímio motorista. Né? Ele é um exemplo da família. E aí, por alguma causa, motivo ou razão, ele pega uma via ali que é 40 por hora e passa a 61. Eu sou péssimo em matemática, né? Mas está fácil a conta, né? 40, né? 40, 61, né? 50% por 20, passou acima dos 50%. 61 quilômetros por hora. É uma velocidade baixa, consideravelmente baixa? Né, pessoal? Dependendo do local, Mas veja bem, embora seja uma velocidade baixa, 61 por hora, se na via ali era máximo 40, você já vai ter a suspensão do direito de dirigir por apenas uma multa. Ou seja, você não tinha nada e essa infração só 7 pontos, ela gera por si só, presta atenção, não caia naquela pegadinha. Alguns falam assim, então essa infração ela é 21 pontos, não é? Porque ela vezes 7, é gravíssima, às vezes 3. As pessoas têm esse raciocínio, né? Alguém já pensou dessa maneira? Porque como gera suspensão, mas 7 eu já vi várias vezes, já vi outra. Então é isso. Não, ela continua sendo apenas 7 pontos, mas por si só gera o processo de suspensão. Tudo bem? Bom, nós temos aqui, por exemplo, a questão da infração de alcoolemia, né? Essas fiscalizações que nós temos em relação à lei seca, ela tem o agente de trânsito, no caso aí o policial militar específico, ele também tem um lado que ele tem que cumprir. Né? E muitas vezes, pessoal, esse lado não é preenchido. Por exemplo, o que são sinais notórios de embriaguez? O que são os sinais notórios de embriaguez? Arco etílico, né? Face descongesta, as roupas, né, desajustadas, andar cambaleante, agressividade, ou então muito alegre, falando besteira, né? E esses são alguns dos sinais notórios de embriaguez. E o agente de trânsito, muitas vezes, acontece de simplesmente, olha, sopra aqui, o cidadão não assoprou, e ele enquadra ele ali no artigo 65A, que é o fato de ter se negado, né, a fazer o exame, só que não põe ali nenhum sinal notório que tinha. Ou ainda aquele caso, por exemplo, que você tem um cliente, por exemplo, que ele realmente não bebe, mas sei lá, vai que por conta da religião, por exemplo, ou porque ele é aquela pessoa linha dura, ele fala um absurdo, eu não concordo, de ter que assoprar esse negócio, isso aí é uma desonra para mim. Né? Eu falo por religião, tem religiões que não podem dar o sangue, né? Alguma coisa assim. E tem o cidadão motorista mais antigão lá que ele é, né, mais experiente, né? Como ele falou, que ele é linha dura. Não, eu não vou assoprar isso aí, eu não bebo. E eu acho um absurdo. Né? Eu tive o conhecimento, por exemplo, de um cidadão que o motociclista bateu no retrovisor dele, caiu. Os motociclistas são muito unidos, né? Ferveu, vários motociclistas, parou, e aí começaram a cercar o veículo dele, né? Como se ele tivesse causado um acidente. E ele branco, né? A pele clara, ele ficou muito vermelho, ficou muito vermelho. Quando o policial chegou, ele estava totalmente vermelho, sabe? Mas de raiva, porque os motociclistas praticamente já queriam ali destruir o veículo dele. Mas então, pessoal, isso é sinal notório de embriaguez? Pelo fato dele estar ali muito vermelho, porque ele está com raiva, né? Os olhos vermelhos, já as veias saltando. Então, veja bem, essa questão dos sinais notórios de embriaguez, eu estou querendo dizer com esse exemplo o seguinte: é contestável, não é verdade? Ela é contestável. E aí você fala assim, mas se tiver com hálito etílico, por exemplo,
ato etílico, ele realmente estava embriagado? Como dizem no direito, né? Depende. Né? Existem estudos, e aí vocês convido vocês a estudarem, mas existem situações, por exemplo, se o cidadão tiver diabetes, por exemplo, parece que a fermentação, se ele ficar muito tempo sem comer, tá? Essa diabetes, essa fermentação faz com que a pessoa tenha um hábito etílico. Eu não sei explicar, essa é uma parte mais científica, mas eu estou trazendo para vocês, por exemplo, uma situação em que, de repente, pode ser confundido. Tá bom, pessoal? Bom, nós temos lá no artigo 2001, então, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que vai ser imposta sempre que o condutor atingir 20 pontos, né, dentro do período de 12 meses, ou por transgressões às normas estabelecidas, e aí eu trago aquela situação, que não é só se atingir os 20 pontos. Ele pode, por exemplo, né, ter uma única infração que por si só gerou o processo de suspensão, ok? Nós temos lá os prazos, né, para aplicação da penalidade, que são aí no caso do inciso 1, o mínimo 6 meses. E agora, pessoal, essa questão dos 6 meses é interessante porque antigamente era um mês de suspensão, a penalidade mínima. Então agora a penalidade mínima na somatória de 20 pontos são 6 meses. Okay? E aí a gente tem aí o conhecimento de que estão ideia de aumentar, por exemplo, para 10 anos a validade da carteira de habilitação, né? E dobrar para 40 pontos. Eu aproveito aqui publicamente para dizer o seguinte: se nós temos um trânsito, né, que mata mais que muitas guerras, ok? Com 20, então eu fico imaginando essa abertura, né? Essa flexibilização para 40 pontos, né? O que vai acontecer, tá bom? Eu acho que quando se fala de trânsito, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, tá bom? Então eu trago aí alguns exemplos, que foi justamente o que eu disse, olha, do artigo 218, 218, inciso 3, tá bom? Que traz a suspensão por conta própria. A cassação imposta pela autoridade, ela vai acontecer também por algumas questões específicas, né? Ou conforme lá no artigo 263, quando suspenso o direito de dirigir, o condutor conduzir qualquer veículo. E aí eu vou chamar a atenção para vocês da seguinte situação: o condutor entregou a carteira de habilitação e está cumprindo a suspensão. Ele não pode dirigir durante 6 meses, tá? Mas o carro está no nome dele, o carro está em nome dele, o veículo está em nome dele. Ele emprestou o veículo para o irmão. O irmão foi trabalhar com o veículo, foi para a balada, enfim, passou no sinal vermelho, foi para o diesel, cometeu uma infração, e esta infração, esta notificação não chegou para indicar o condutor, pessoal. Olha, se ele estava cumprindo suspensão e não podia conduzir qualquer veículo, e ele não conduziu, tá? Ele emprestou o veículo, alguém utilizou, cometeu a infração, a notificação não chegou, ele conseguiu indicar o condutor? Ele não conseguiu indicar o condutor. E aí vai gerar o processo de cassação, né? E agora, como é que você vai fazer a prova negativa? Não é verdade? Todas as provas admitidas na forma da lei, você pode começar, por exemplo, com uma declaração do real condutor, por que não? Faz a qualificação do real condutor, pede uma cópia da carteira de habilitação dele, faz uma declaração, pede para reconhecer o cartório, desde que realmente tenha sido ele que tenha cometido a infração, tá bom, pessoal? Fica aí a dica, tá? Essa é uma das questões, né? A prática de infração de trânsito por dirigir veículo com uma CNH de categoria diferente, por exemplo, que está lá no artigo 62, inciso 3, ela também, se você cometer essa infração no mesmo ano, né? Se você for reincidente, ela também pode gerar um processo de cassação. Eu falo pode porque, na realidade, o órgão de trânsito ele tem que instaurar o processo, né? Nada é automático, tá bom, pessoal? A nulidade nos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação, ela pode ser decorrente de ilegalidade do próprio processo punitivo, né? Ou dos procedimentos para apuração das infrações. Então, assim, na realidade, tanto no processo de suspensão quanto de cassação, você pode ter situações decorrentes do próprio processo ou até das infrações que gerou a suspensão, tá bom? Lá na resolução 723, nós temos
temos aí o artigo 25, eu trago 25 porque esse é o principal artigo que serve de ferramenta para vocês advogados. Tá? O artigo 25, ele fala o seguinte: no curso do processo, no curso de que trata esta resolução, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator. Ora, do que trata a resolução 723? Ela trata da suspensão, do processo de suspensão e de cassação. Se for indeferido, você apresentou no terceiro recurso, que é para o CETRAN, ainda está no curso, ok? Ok? Pessoal, direito também parece que é estratégia, não é isso? Eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês, porque os senhores, como operadores do direito, acontece o seguinte. Um exemplo. Lá na correspondência, vem dizendo que você pode apresentar o recurso via internet, direto no órgão de trânsito ou por carta. É isso? É isso? É isso. Ora, estrategicamente, se você sabe que o seu cliente tem pouquíssimas chances, né, de ganhar o recurso, tá? Primeira estratégia que você pode deixar. Vou dar a cereja do bolo para eles, eles merecem. Né? Primeira estratégia que vocês podem utilizar: apresenta o recurso no último dia. Quando ele recebe a notificação, se ele tem lá 30 dias, ele já te procura, explica para ele, apresenta no último dia. Por quê? Porque a CNH dele tem a validade de 5 anos. Se você apresenta o recurso no último dia, você vai ter um prazo maior para vir esse resultado. Agora, vocês querem uma cereja maior ainda? Manda no último dia, via correio. Óbvio de recebimento, tá, pessoal? Olha, por que não? Porque se você mandar no último dia via correio, vai cair lá no sistema do órgão de trânsito fora de prazo. Provavelmente, tá bom? Até porque eles não têm tecnologia para controlar isso aí. Olha, aí o cliente vai te ligar louco: doutora, pelo amor de Deus, doutora, eu te contratei e aí recebi aqui uma carta dizendo que você não apresentou o recurso. Ou então dizendo que foi fora do prazo. Calma, calma, cliente. Isso era apenas uma estratégia. Porque se você comprova que você apresentou, se você comprova que está dentro do prazo, se você comprova que lá no artigo 25 está dizendo que o processo tem que estar em efeito suspensivo, e você tem o comprovante, por que não o mandado de segurança? Você tem o perigo da demora, por exemplo, né? Você tem aí a necessidade, por exemplo, dele ter que dirigir, né? Você tem lá a fumacinha do bom direito, que é a própria resolução. A gente pode trazer a própria resolução, artigo 25, como a fumacinha do bom direito, né? Porque está constando lá que no curso do processo não poderia ter restrição. E você tem a tua prova ali praticamente incontestável, que é o protocolo, o comprovante do correio, o documento oficial de que você apresentou. E está dentro do prazo. O órgão de trânsito que se vire para identificar onde está. E aí você não pode ter prejuízo para o teu cliente, tá bom? Então já deixei uma tese para vocês aí, para aquele caso que o cara não pode ficar sem dirigir, né? Ele depende da carteira de habilitação e não tem muito o que fazer, né? Ele está lá com 50, 100, 200 pontos, acredite. Você não vai entrar nessa onda de discutir pontuação nesse caso. Você só vai falar o seguinte: olha, tem um recurso administrativo, o recurso administrativo está em andamento, tenho aqui um comprovante e eu preciso aí, vou fazer o pedido liminar para que ele tenha o prontuário desbloqueado. Tá bom, pessoal? Isso chama-se, sabe o quê? Defender o indefensável. Defender o indefensável. Olha, não posso vir aqui, né, não dar a cereja do bolo para vocês, tá bom? Mas uma hora Depende, doutora. A resposta para nós é sempre depende, né? Depende, porque você tem, por exemplo, algumas prescrições. Vamos estudar depois da resolução. Você tem algumas prescrições, né? Tem a prescrição intercorrente, por exemplo, que são 3 anos, não é isso? Ficar parado no processo, durante 3 anos, você tem a prescrição da punibilidade, né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: vamos acreditar enquanto tiver possibilidade, não é verdade? Isso é que nem o paciente, né? O paciente chega na mesa e o doutor fala: filho, você vai morrer de qualquer jeito, meu. Você tem 99% de chance
para morrer, vai ter 1% que vai para cirurgia. Você vai querer ir para cirurgia? Não quer? O cara quer viver, meu. Não, doutor, taca a faca, vamos para cirurgia, não é verdade? Então, assim, gente, tem que acreditar até o último instante, tá bom? Bom, instaurado então o processo administrativo de suspensão e cassação, né? Você tem aí, a autoridade vai expedir a notificação, enfim, todo esse material vai estar disponível para vocês, pessoal. Você tem a motivação, né? Com relação à fundamentação das decisões. É muito interessante essa questão da motivação e fundamentação das decisões, porque é justamente uma fala que o Ademir trouxe aqui no início, o seguinte: o órgão de trânsito é muito mal acostumado a, muitas vezes, ele dizer simplesmente o seguinte: indefiro. Indefiro não é resultado de um bom advogado, tá? Ele tem que ter lá, conforme está no artigo 12 da Resolução 723, né, todas as decisões devem obedecer às determinações legais e os princípios do direito administrativo, ou seja, essa decisão ela deve ser fundamentada. Então, se veio lá simplesmente indeferido, maravilha, saiba que você tem uma grande ferramenta na mão para que você possa continuar brigando, defendendo aí o teu cliente, tá bom, pessoal? Olha, não vou me alongar mais, como eu disse, evidentemente vocês observaram aí que nós avançamos um pouquinho, porque o material está bem didático, o material está bem detalhado, ele está indo direto na veia, na fonte, apontando a fonte para a consulta, tá bom? Vocês têm esse material disponível. E agora vamos ao sorteio do livro, né? Porque vocês não vão embora daqui, evidentemente, sem o sorteio do livro. E eu vou convidar aí o Joabson, o nosso presidente, para sortear o livro, né? Joabson. Então vamos lá, o nosso presidente da comissão, para fazer o sorteio do livro. Como é que funciona aqui, Joabson? Passei a bola para você, Joabson. Vem para cá, Ademir. Ademir vai sortear um e o Joabson mais um. Não voltou? Vai no celular? Tá. Mas vai aplicar, vai fazer pelo celular? Então, para ficar com o princípio da transparência e da moralidade administrativa, já que nós estamos falando de processo administrativo, você vem aqui, compareça aqui, Camon, ficar. Camon, e aqui nós vamos. Nós temos um aplicativo que é o sorteador. Né? Então, são pelos números. Todos. Então, isso que eu falo agora, obrigado. Todos estão com os números de mãos? Com exceção de quem? Levante o braço aí. Perdeu na escada. Perdeu o seu. Qual o seu número? Qual o seu número? 15. Agora vai valer o que a maioria decidiu. Concordam em aceitar que o número 15 e 8? São colegas? Acredito que sim. Então, pelo positivo da cabeça, está certo. Vamos lá. Primeiro livro e o Jobson vai falar o número. Você apresenta para ele a tela. Vamos lá. O número? Número 8. Não, pode dar para sorte, né? Vou até tirar uma foto para dizer espera só um minutinho. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui. Parabéns e vamos receber aqui. Você está com a foto aqui, já perdeu mesmo. Vamos lá. Vamos, cadê o livro? Receba o livro. Não, receba o livro do professor. Para mim aqui também, por favor. Aqui. Agora vamos lá. Para mim também aqui, por favor. Aqui, por favor.